Boa noite, queridos irmãos. Um prazer muito grande estar aqui novamente com os irmãos, podendo cultuar o nome de Jesus. Quem estava aqui domingo passado? Levanta bem a mão para mim ver quantos são. Domingo passado eu acho que a gente teve um dos cultos com menor quantidade de pessoas aqui. Mas eu estou pedindo para você levantar a sua mão, é porque eu quero te dar um recado importante. Se você esteve aqui domingo passado e ouviu a mensagem que foi dada, prepare-se, você vai ouvi-la toda novamente. Alguns irmãos pediram para que fosse repetida a mensagem, já que houve tão poucas pessoas. Então eu estarei ministrando sobre a mesma passagem. Se você já puder abrir sua Bíblia. Evangelho de Lucas, capítulo 15. Evangelho segundo Lucas, capítulo 15. Nós iremos ler do verso 11 ao 32 de maneira corrida, sem fazer pausas, e depois nós vamos para o contexto da passagem. Amém? Evangelho de Lucas, capítulo 15, verso 11, Jesus, aí são palavras de Jesus, todos os versículos que nós vamos ler são palavras de Jesus, e ele diz assim: Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos, o mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens, vivendo de maneira irresponsavelmente. Depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, traga a melhor roupa e vistam nele, coloque um anel em seu dedo e calçado em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: Seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: Olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço, e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para festejar com os meus amigos. Mas agora, quando volta para casa esse seu filho, que esbanjou os teus bens com prostitutas, matas o novilho gordo para ele? Disse o pai: Meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, pois este seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Curve sua cabeça, vamos orar um pouquinho. Amado Jesus, estamos diante de uma história impactante que o Senhor trouxe para nós e que Lucas, teu discípulo, escreveu e colocou aqui para que pudéssemos ler neste dia, nesta hora, com estas pessoas, dedicando esse momento para meditar um pouco nessas palavras que o Senhor falou. Pedimos que o Teu Espírito Santo abra a nossa mente, o nosso coração,
quebre barreiras, permita que a Tua palavra entre de maneira eficaz dentro de nós, produzindo os efeitos necessários daquilo que o Senhor queria enfatizar nessa passagem. Ajuda-nos com compreensão, revelação, que nosso coração esteja disponível às ordenanças do Senhor nesta noite, para que essa palavra venha produzir resultados práticos nas nossas vidas, mudança de atitude, mudança de mentalidade, para a glória do Teu santo nome. Amém. Irmãos, durante muito tempo, eu tinha uma certa visão sobre esta passagem. E eu tenho certeza que muitos de vocês também têm essa visão sobre esta passagem. Mas eu estava debruçado lendo um pouco sobre, eu vou considerar dessa forma, os comentários de um teólogo chamado Timothy Keller, ou Tim Keller para os mais chegados, a respeito dessa passagem. Ele tem um livro a respeito dessa passagem que para mim é como se fosse um comentário a respeito dessa passagem em Lucas. Porque ele é muito enfático, ele é muito dedicado em trazer detalhes para nos saltar à vista. E com os comentários dele, algumas coisas mudou no meu coração. Eu acho que vai ser o primeiro livro que eu vou ler mais de uma ou duas vezes. Normalmente eu leio um livro e deixo ele lá e uso ele como uma certa consulta depois. Porque quando você lê um livro, você armazena algumas coisas na sua memória, e quando você precisa dessas coisas, você, tem um livro que fala disso, e normalmente eu faço assim, eu vou lá e folheio o livro e acho aquela parte para mim só relembrar. Mas este é um livro que eu acho que eu vou ter que ler algumas vezes, para mim realmente captar. Alguns teólogos dizem que essa passagem que nós lemos aqui é o Evangelho dentro do Evangelho. É o cerne do Evangelho. É aonde nós precisamos tocar e ser tocado. É onde está uma vida que nós ainda não conhecemos e não desfrutamos dela, apesar de sermos a maioria daqui salvos, pertencentes a Jesus e garantidos pela vida eterna. Mas existe um segredo aí que por muito tempo nós deixamos passar. E a minha intenção aqui é, mediante aquilo que eu escutei ou li deste teólogo, trazer algumas observações para os irmãos, uma vez que eu entendo que não tem como todos vocês terem acesso a esse material, talvez por disposição ou até mesmo por o material ser comprado ou coisas assim. Faço, ressalvas que boa parte do que ele falou vai ser mencionado aqui, e boa parte eu, pensando sobre o assunto, quero ainda fazer alguns outros comentários. Hoje à tarde eu estava lendo novamente e me peguei debruçado no chão. Eu não consegui ficar de pé mediante ao que você enxerga nessa passagem, uma vez que alguns pontos saltam aos olhos. Você fica estragado, no bom sentido. Você fica abalado porque você se vê em um desses personagens aí, de alguma forma ou de outra. E eu queria convidar você a tentar se enxergar aí nessa história. Nós temos pelo menos 3 personagens. O quarto seria o servo que responde ao irmão mais velho a respeito da festa, mas eu queria considerar somente 3. Nós temos um pai, como Jesus começa no verso 11, que tem 2 filhos. Então nós temos um filho mais novo e um filho mais velho. Durante muito tempo na história, eu já ouvi inúmeras pregações a respeito do filho pródigo, e tenho certeza que vocês já ouviram isso também. Este nome filho pródigo não existe na Bíblia, alguém interpretou que a passagem falava sobre um filho pródigo e por isso colocou o nome. Talvez a sua Bíblia tenha até esse nome como um subtítulo aí desta passagem, mas esta passagem não tem o foco neste filho pródigo. E esse é um ponto que você fala mas como assim? A palavra pródigo, num contexto mais antigo, tem a ideia de um esbanjador, alguém que esbanja os bens sem cuidado algum, alguém que gasta sem medir consequências. Hoje tem um contexto muito mais de pródigo no sentido de perdido, um filho que se perdeu, um filho que se desviou ou coisa nesse sentido. E eu tenho certeza que se um dia você escutou uma pregação sobre esta passagem, com certeza a grande ênfase da passagem foi neste filho que se perdeu.
claro que ele é um ponto na passagem, é claro que é uma parte a se observar na passagem, porque Jesus gastou vários versículos aí falando sobre esse filho perdido. Mas eu queria que você voltasse comigo ao primeiro versículo de Lucas 15, para a gente entender quem está ouvindo esta passagem, quem está ouvindo essa palavra que Jesus está trazendo aí através dessa história. Vamos abrir aí, ou vamos ler no capítulo 15 mesmo, o começo do capítulo, para a gente entender quem são as pessoas que estão escutando esta história que Jesus está contando, que alguns chamam de parábola, né? Capítulo 15 de Lucas, o mesmo capítulo que nós estávamos lendo, porém vamos pegar do verso 1 que diz assim: aproximando-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus vai começar a contar parábolas. Nós temos duas parábolas antes dessa denominada filho pródigo. A primeira é da ovelha perdida, aquela ovelha que se perde e a gente larga, tem até música, né? As 99. É aquela ovelha que se perde e larga as ovelhas que não se perderam e vai atrás da ovelha perdida. E quando acha, é uma grande alegria para aquele que cuidava das ovelhas. E também a gente tem da dracma perdida ou da moeda perdida, que é o mesmo contexto. A pessoa perdeu uma moeda e vai procurar essa moeda, e quando ela acha, ela festeja e chama os seus amigos para festejar com ele, porque achou essa moeda que estava perdida. E depois ele cai, então, nesta que nós já lemos, a respeito de um filho perdido e de um filho que não se perdeu e de um pai que está ali pronto para receber o filho perdido e também para receber o filho que não se perdeu. No contexto das duas parábolas anteriores, junto com a parábola do filho pródigo, como assim denominaram, dá para se entender o porquê de terem chamado de filho pródigo. Porque Jesus vinha falando de uma ovelha que se perdeu, de uma moeda que se perdeu, de um filho que se perdeu. E eu queria inicialmente aqui abordar para você que talvez ainda não se sente essa ovelha para estar perdida, que existe um foco nessa parte que é: você é um filho de Deus, que pode estar perdido, gastando suas fortunas no mundo. Você é um filho que pode estar gastando os bens de Deus, que Deus te deu, que Deus abençoou a sua vida para ter no mundo, estando afastado do Pai, estando afastado do seu Pai, que é Deus. Esse primeiro foco, talvez você é uma pessoa que se desviou na fé e está perdido no mundo, gastando as fortunas das bênçãos de Deus sobre a sua vida, ou talvez você nunca veio a estar na posição de fé, mas eu lhe digo que você também se encaixa a esse filho, porque você está no mundo, abençoado por Deus, você está com vida, com saúde, com bens, com recursos, mas você tem gastado ao seu bel prazer, de acordo com o que você acha que deve ser feito, e desperdiçando todos esses benefícios de estarmos aqui agora, sendo abençoados por nosso Pai que está no céu. Nós vivemos em um país, assim, considerado cristão. Por quê? Porque grande parte das pessoas que moram nesse país, ou eles são evangélicos ou eles são católicos. Existem outras religiões aqui, mas a sua grande maioria é formada desses dois grupos de pessoas. Então, nós não precisamos falar muito a respeito de quem Jesus é para as pessoas no Brasil. Isso é ensinado, inclusive, nas escolas, porque nós somos um país cristão. Então, mesmo esses que já conhecem a Jesus, não entenderam ainda o porquê vocês estão aqui. Por que Deus te abençoou para você viver aqui agora? Por que você já não morreu e permanece aqui agora? Deus tem te abençoado ricamente, e talvez você não tenha visto isso. Talvez você é esse que está ainda iludido com as coisas desse mundo e tem gastado essa fortuna de maneira desordenada ou de maneira como você lhe agrada, como agrada a sua vida. E você ainda não olhou para o seu Pai que está aguardando o seu retorno. Então, este é o primeiro foco da passagem, e a minha ideia aqui não é ficar nele. Eu preciso tocá-lo de alguma forma, mas eu preciso que você entenda sobre quem Jesus está falando e para quem Jesus está direcionando essas palavras.
No começo do capítulo 15, nós temos dois grupos de pessoas que diz respeito aos dois filhos que Jesus vai falar. O primeiro grupo de pessoas é formado de publicanos e pecadores. Publicanos na época de Jesus nada mais eram do que os cobradores de impostos. Pessoas extremamente odiadas pela sociedade, porque eles eram os responsáveis de cobrar os impostos que Roma exigia. E eles eram odiados não só por cobrar, mas às vezes por usar de feitos cruéis, de tortura e tudo mais para obter esses impostos. Então, para os judeus daquela época, esse tipo de pessoa era uma pessoa que não convinha ficar perto e nem andar junto com eles. E nós temos os pecadores. Os pecadores, em um conceito dentro do Evangelho, são todas as pessoas que não seguiam a lei de Moisés. Não precisava ser uma pessoa extremamente assim, extravagante em cometer pecados. Tinha que ser prostituta, tinha que ser alguém que era ladrão. Não, são todas as pessoas que não seguiam a lei de Moisés, eram consideradas pecadoras. E nós temos também um outro grupo de pessoas, formado por fariseus e escribas, que eram pessoas extremamente instruídas na lei de Deus, na lei de Moisés, e que prezavam com muito zelo a respeito do cumprimento dessas leis. E essas pessoas, elas não suportavam estar perto de outras pessoas que não seguissem essas leis, ou que confessassem essas leis como sendo o que deveria ser seguido. O primeiro alerta que eu queria te falar é: Jesus, durante o seu evangelho, se dedicou a andar com pecadores. Jesus, durante o seu evangelho, ele se dedicou a andar com pessoas rejeitadas, com pessoas excluídas de um ciclo social. Jesus ia atrás dos doentes. Eu vim para os doentes. Os sãos não precisam de mim, eu vim para os doentes. E eu queria já introduzir um pouco do pensamento do que eu quero falar com você nessa noite agora, em dizer: você tem suportado estar com os pecadores, ou você é daqueles que não suportam estar ao lado das pessoas perdidas? Eu não estou falando daquele vizinho seu que parece ser uma pessoa boa, honesta, justa, aquela pessoa assim que, sabe, poderia até ser crente, né? Eu estou falando das classes piores. Eu estou falando dos bêbados. Eu estou falando das prostitutas. Eu estou falando dos homossexuais. Ou de todos os outros que você pensar aí, que em certo sentido te causa uma... Espera aí, fica aí, viu? Semana passada eu usei um exemplo aqui. Se entrasse uma pessoa bêbada aqui nesta reunião, nesta noite, quantos de nós ficaríamos incomodados ao ponto de desejar que essa pessoa saísse desse lugar? Porque tem alguma coisa errada conosco. Nós entendemos alguma coisa errada quando nos foi pregado o Evangelho. Porque foi para essas pessoas que o Evangelho chegou até nós. Foi para essas pessoas que nos foi aberto os olhos. Foi por causa desses que você foi convidado a pertencer a Jesus. Foi por causa desses que você hoje pertence à salvação do Senhor. Não foi para ficarmos num ciclo de grandes amigos aqui para o resto da nossa vida. Nós estamos em um mundo de guerra, em um mundo de destruição, e nós somos aqueles que trazem paz para esse mundo. Por aquilo que você tem, por aquilo que você recebeu de graça, por meio da graça. Por meio daquele que não levou em consideração nenhum tipo de peso, nenhum tipo de consequência, mas assumiu os seus pecados, subiu numa cruz e salvou você, libertou você, tornou você habitável para o Espírito Santo. Nós cantamos aqui agora há pouco: Espírito, enche a minha vida. Para que nós queremos ser cheios do Espírito Santo, se quando entra uma pessoa dessa forma... Não, gente, Érica, para esse cara aí na porta, não deixa entrar não. Quem é que está na portaria lá de baixo? Pelo amor de Deus, como é que deixou o cara entrar? Mas não é só aqui, é nas nossas vidas, meus irmãos. Quantos de nós tem deixado para lá os perdidos? Cada um
seus problemas, né? Assim, eu sirvo a Jesus, graças a Deus, está tudo certo comigo, mas esse aí é complicado, né? Aí, tomara que Deus o encontre um dia. Existe uma deficiência em nós a respeito do que nós recebemos de Jesus. Nós não estamos conseguindo entender direito o Evangelho. Nós estamos sendo extremamente displicentes com aquilo que Jesus nos deu. Nós não repartimos Jesus. Nós preferimos ficar entre nós mesmos. Preferimos ficar entre nós mesmos, mantendo esse ambiente aqui. Mas pasme vocês ou não, eu me sinto em um cemitério, porque eu não vejo a vida de Jesus sendo emanada desse lugar. Eu parece que estou andando com pessoas mortas e não vivas, porque nós não transmitimos essa vida para os outros, porque nós de alguma forma não entendemos que esta vida que deveria fluir de dentro de nós, não ser trancada, não ser guardada, escondida. Eu sei que eu estou sendo um pouco duro, mas eu preciso criar o ambiente para você entender essa passagem. Jesus não está preocupado com o filho que se perdeu. A parábola termina com um filho mais velho fora da festa. Qual é o problema da passagem? O problema é o filho mais velho que não entra na festa. Quem é o filho mais velho? É o filho que obedece a tudo que o pai mandava fazer. É o filho que quando o filho mais novo chega, ele está no campo trabalhando, ou seja, ele está cumprindo aquilo que precisava, como um filho direitinho, como um filho que obedece às ordenanças do pai, como um filho que honra o papai, como um filho que nunca pediu para o pai repartir herança nenhuma, ele está ali na casa do pai, seguindo todas as ordens. Mas no momento de maior alegria do seu pai, ele fica de fora da festa, porque ele também queria a herança do pai, porque ele queria um cabritinho para festejar com seus amigos. Então, Tim Keller, ele chama essa parábola de os dois filhos perdidos. Mas a diferença é que um filho foi achado. Irmãos, quantos de nós têm obedecido às várias regras que o cristianismo tem nos dado? Você precisa ler a Bíblia. Quantos de nós aqui entende que essas são regras, ordenanças, cumprimentos que precisam ser atingidos na sua vida para que você chegue a determinados níveis de paz com Deus ou de cumprimento às regras que é estabelecida mediante essa religião? Você precisa ler a Bíblia, você precisa orar, você precisa ver um culto de domingo, você precisa dar o dízimo, você precisa... Quantos de nós estamos com um checklist, rabiscando, como aquele checklist que nós fazemos na leitura anual? Cumpri, tá certinho, este dia eu li todinho a passagem, e eu vou e rabisco um xizinho, cumpri minha parte, tá tudo ok aqui agora. Como o filho mais velho disse, eu tenho cumprido todas as ordens que o Senhor mandou. Eu nunca me rebelei com o Senhor. Eu estou aqui na sua casa todos os domingos de noite, levantando as mãos, orando, adorando. Eu estou aqui com os meus irmãos. Eu sento na mesa e ceio com os meus irmãos. Eu congrego, eu oro, eu venho às quartas-feiras orar. Eu participo, eu faço jejum. Eu cumpro todas essas ordenanças que o Senhor tem. A passagem é direcionada aos fariseus, que cumpriam todas as leis, entre aspas, não conseguiam cumprir todas as leis, mas que estavam preocupados nas ordenanças e não em Deus. Eles estavam preocupados em obedecer aquilo que o pai mandava fazer, mas não estavam preocupados no pai. Os dois filhos não amavam o seu pai, amavam as bênçãos que o seu pai tinha. Quantos de nós estamos aqui nessa noite somente porque queremos ser abençoados por Deus?
Não existe problema no filho mais novo. É assim, uma parte que eu queria comentar é que tem muita gente que fala, inclusive Keller, em determinado momento do seu comentário, até dá uma ideia quanto a isso, que o filho mais novo se arrependeu. Eu, sinceramente, não creio nisso. E eu vou te dizer por quê. Porque o argumento do filho mais novo para voltar para a casa do pai é: eu estou com fome, acabou a comida e eu sei que os empregados do meu pai têm comido bem, vou voltar. Não é porque ele, nossa, como eu estou com saudade do meu pai, nossa, como eu estou arrependido, porque meu pai era um pai muito bom e eu amo ele demais, por isso eu vou voltar para ver se meu pai me aceita. Não, eu estou com fome. Acabou os recursos que eu gastei do meu pai no mundo, e se eu tivesse mais recursos eu permanecia no mundo, mas como acabou e eu estou com fome, os empregados do meu pai têm recursos, eu vou voltar, vou submeter ao meu pai, mesmo que ele me coloque como escravo, eu vou comer bem. A passagem não tem uma continuidade para a gente de fato entender se o filho mais novo se arrependeu e foi introduzido naquilo, mas eu não consigo ver os dois filhos assim, se consertando. O filho mais velho, muito menos. O mais novo, eu não consigo ver. Eu consigo ver um pai amoroso. Eu consigo ver um pai completamente disposto. Meus irmãos, o que o filho mais novo pede ao seu pai no verso 12 da passagem: que o pai divida os seus bens. Imagina você que você tem um pai que tem bens. Tafarel, vou pegar Tafarel e Fidel, porque tem dois irmãos aqui. Quem vai ser o mais velho ou o mais novo, não vou falar não. Eu sei que é um, mas deixa quieto. É como se Fidel chegasse no pai e falasse: ó pai, é o seguinte, reparte logo a herança que o senhor tem aí, que eu estou querendo a minha parte. É bonito isso, meus irmãos? Parece legal para você isso? Porque a herança vai ser de fato repartida entre eles. Na verdade tem Lícia ainda na jogada, viu? Mas brincadeiras à parte, a herança vai ser repartida com eles. Mas quando será repartida? Quando o pai morrer. Então era uma grande afronta para o pai desses filhos ouvir isso do filho mais novo. Ué, como assim? Mas eu estou vivo ainda? Tu já está querendo que eu divida os meus bens? Mas eu ainda estou vivo, eu estou aqui. E o pai não questiona nada. Ele reparte a herança. E um contexto judaico da repartição dessa herança era assim: o filho mais novo ficava com 1/3 da herança do pai. E o filho mais velho ficava com 2/3 da herança do pai. Por quê? Porque o filho mais velho é o primogênito. Se deu bem. O filho mais novo vai e gasta todo o seu 1/3 da herança. E você acha que foi fácil para o pai dividir isso? Como é que se divide bens? Se desfazendo deles. Não é? No mínimo, pelo que dá a entender na história que Jesus está contando, o pai teve que vender pelo menos 1/3 de tudo aquilo que tinha, já que não mostra que ele se mudou e nem nada disso, e que o filho mais velho ainda estava gerenciando ou cuidando dos bens do pai. Então ele gastou 1/3 dessa herança, o pai teve que se desfazer disso. Logo, tem uma grande importância aí na passagem que diz que o pai repartiu entre eles, o que significa que o filho mais velho recebeu a sua parte. Não é que o filho mais novo pegou uma parte e o resto era do pai, ele repartiu entre eles. O filho mais velho já estava com todo 2/3 da herança do seu pai. Ele já era o dono do pedaço. Mesmo seu pai estando vivo, já havia repartido a herança, ele era o dono. Ele está alegando ao seu pai um cabritinho para festejar, ele tinha todo o resto da herança nas mãos dele. O pai mesmo diz: meu filho, você mora aqui comigo, tudo que é meu é seu, eu já te dei. Por que eu estou falando isso com vocês, meus irmãos? Porque vocês são os mais ricos. Vocês foram os que receberam mais a herança, porque vocês estão na casa do Pai. Porque vocês estão
podendo ter acesso a todas as bênçãos que o Pai tem para nos oferecer. Porque vocês são filho do Deus vivo, poderoso, soberano sobre toda a criação, sobre tudo que existe aqui nesta terra e debaixo dela. Porque não existe limite, não existe nada que possa contra o seu Pai. Não existe nada que Ele possa deixar de fazer por estar limitado. Não existe nada que você não possa usufruir daquilo que seu Pai já te deu. Mas olha que interessante, porque a passagem neste contexto tem a ver com inveja. E a inveja está no filho mais velho, que olha o filho mais novo que gastou tudo, voltando para casa, e o pai animado, festejando. Mas quem vai levar o prejuízo dessa volta? Você! Porque os bens que você recebeu vão ser repartidos de novo. Porque o filho mais novo está sendo introduzido de novo na casa do pai, logo ele terá direito de novo à herança. Talvez você não entendeu ainda. Talvez você ainda está assim, mas como assim? Você é o filho mais velho de Deus na terra. Você é a figura desse filho mais velho, que tem todas as bênçãos dos céus depositadas na sua vida. Mas você não reparte. Você só olha para si. Você só está preocupado com os seus benefícios. Você vem para um culto desse aqui preocupado em você, a sua vida, as suas bênçãos, as suas vitórias, as suas conquistas, a tudo aquilo que você acha que você deve ganhar, por estar na casa de Deus, por cumprir os mandamentos de Deus. Talvez você venha na oração pensando que assim Deus vai ficar mais alegre de ver você na oração e vai te abençoar mais. Talvez você lê a Bíblia para estar em paz com Deus, porque eu cumpri aqui, Deus mandou eu ler a Bíblia, eu estou lendo, viu Deus? Tá tudo certo, viu? Vê aí o que dá para você fazer aí naquele pedido nosso, naquele pedido que eu fiz para você. Talvez você é aquele que só ora a Deus pedindo, você ora a Deus só olhando para você. Você faz todo o rito do cristianismo em prol de si mesmo. E olha o nosso contexto, você que já é velho na fé. As nossas músicas falam sobre quem? Hoje, graças a Deus, falou sobre Jesus. Não dá nem para usar de exemplo, né? E hoje foi muito a calhar, porque falamos de duas músicas no início que falam sobre sacrifício. Fala sobre podermos entrar no Santo dos Santos por causa do que Jesus fez. Ele rasgou o véu que nos separava. E nós entramos agora só para te adorar. E depois nós cantamos uma música que fala que nós vamos entregar o nosso coração no altar. O que significa que você está cantando que você vai entregar a sua vida totalmente. O seu coração tem a ver com seus desejos, com seus sonhos, com aquilo que você almeja. Você vai entregar totalmente isso no altar. Apesar de você servir a um Pai rico que pode abençoar muito a sua vida aqui nesta terra, você está disponível a que não seja derramado sobre sua vida as bênçãos, mas que você esteja diante do seu Pai. O Evangelho não diz respeito a você. O Evangelho não diz respeito à sua vida. O Evangelho não diz respeito ao quanto você vai ganhar. O Evangelho diz respeito a negar, a entregar, a se render, a morrer, para que o outro possa viver. Qual era a sua função sendo filho mais velho? Espera aí, meu pai, porque a ovelha do Senhor se perdeu e eu vou atrás até eu encontrá-la. Espera aí, meu pai, que uma moeda foi perdida, eu vou atrás, eu vou procurar em todo canto dessa terra para achar essa moeda para o Senhor. Espera aí, meu pai, que meu irmão mais novo está meio assim, desnorteado, ele está meio perdido no que ele vai fazer na vida dele, ele está gastando todas as coisas com prostituição, com desonra ao Senhor. Eu vou atrás do meu irmão para trazê-lo de volta para a casa do meu pai.
Quem é esse? Quem é esse que fez isso? O filho mais velho. Esse é Jesus. Esse é Jesus que não se apegou a ser igual a Deus. Ele não se apegou a toda a riqueza que tinha. Ele não se apegou a tudo que ele tinha de posição. Ele não se apegou a nada disso, mas ele desceu o mais baixo possível. Ele suportou uma morte terrível para você que anda gastando todos os bens que Deus te deu, todos os bens de vida, de saúde, de riqueza nesta terra, tudo aquilo que Deus te deu. Jesus viu que você estava perdido e Ele foi atrás de você. Mesmo que isso custou tudo para Ele. Essa é a passagem que Jesus está querendo ensinar. Nós não estamos servindo a Jesus para cumprir uma série de regras, como se essas regras nos levassem a uma posição melhor diante de Deus. Nós não servimos a Deus pelo que Ele tem, nós servimos a Deus pelo quem Ele é. Nós não andamos atrás de Jesus pelo que Ele tem nos oferecer, nós andamos atrás dEle por quem Ele é. Para onde eu irei se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? A Bíblia toda está recheada desta mensagem, e uma vez que você vê isso, você começa agora a olhar que todas as histórias têm o mesmo contexto. Por que Caim matou Abel, meus irmãos? Por inveja. Porque Abel foi recebido pelo seu pai com grande alegria. Recente eu preguei a respeito dos 5 pães, da grande multiplicação que Jesus fez dos 5 pães. Os pães que Jesus multiplicou foram os pães que os discípulos tinham. É você que tem o pão. Ele multiplica o que você tem. Ele reparte o que você tem. Ele confiou a você carregar provisão para abençoar os seus outros irmãos. Ele já repartiu a herança e te deu a sua parte, para que você vá atrás dos muitos filhos perdidos. Não é para você ficar aqui e ficar olhando para as grandes bênçãos de Deus e falando: nossa, ó que legal, ó que maravilha. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Curai os enfermos, expulsai os demônios, ressuscitai os mortos. Todo aquele que crê e for batizado será salvo. E grande é a alegria no céu quando um pecador se arrepende. Grande é a alegria do pai quando vê o filho chegando perdido. É momento de festejar. Todas as vezes que você cumpre essas ordenanças como regras, isso mata você. Quantos de nós têm sentido assim, morte, não vida, guerra e não paz, aflitos e não aliviados? Por quê? Porque nós estamos tentando alcançar. Quem disse que é você? Quem disse que é você? Você não fez nada. Você nasceu de pai rico. Tem uma chave que precisa virar nas nossas vidas, meus irmãos. Tem algo que precisa acontecer para nós entendermos de fato o Evangelho e todo o chamado dele. Nós não estamos aqui para ficar nesse grupinho de pessoas aqui, não. Se cada um de nós saíssemos daqui a partir desta noite e corrêssemos atrás de um filho perdido aí. Qual foi a última vez que você falou de Jesus para alguém? Qual foi a última vez que você lembrou um filho perdido que existe um pai rico esperando ele? Qual foi a última vez que você lembrou que a casa do seu pai é o melhor lugar para encher a barriga? Qual foi a última vez que você ministrou na vida de alguém que não existe um lugar melhor para se viver que não seja a casa do seu pai?
O nosso orgulho a respeito do que alcançamos de Deus tem afastado as pessoas de conhecer a Deus. Eu sou crente, eu sou abençoado, eu já sou salvo, está tudo certo. Ide por todo mundo e seja luz. Ide por todo mundo e salgue a terra. Faça a diferença, compartilhe, se esvazie, se dê. Filho mais velho, nós não temos como alcançar a promessa da terra perfeita se nós ainda estamos rodando o monte cumprindo as leis ou tentando cumpri-las. Nós ainda estamos aqui, rodando. Quantas ministrações vocês já ouviram esse ano? E nós estamos rodando, e parece que nada muda, e parece que não saímos do lugar, parece que as mesmas coisas acontecem, nós estamos desanimando, estamos ficando no meio do caminho. Começamos a murmurar, porque, Deus, eu estou com sede, eu não bebo água faz muito tempo. Senhor, eu não tenho alimento, eu estou com fome. O Evangelho estava ali. O Evangelho está em toda a Bíblia. E a mensagem é uma só. Jesus ama abençoar você, meus irmãos. Mas o que você tem feito com as bênçãos que o Senhor confiou a ti? Eu lembro muito tempo atrás, sim, entendo, né? É porque eu já estou há 12 anos aqui, né? 12 ou 13? Já perdi as contas. 13? 12 anos aqui em Baixa Grande. Então por isso que eu falo muito tempo atrás, que eu não lembro quando foi. Eu lembro uma vez que eu estava pregando aqui, e eu disse que eu estava no meio de vocês me sentindo alguém milionário. Não sei quem estava aqui e ouviu isso. E continuo me sentindo. Eu olho para as pessoas, eu olho para vocês que estão me olhando aí agora, com essas carinhas assim, uns assustados, outros não. Eu olho para vocês e sinto que eu sou um milionário. Eu me sinto assim extremamente abençoado, rico, de estar no meio de vocês. Mas é um milionário que não pode gastar R$1. É um milionário que não consegue usufruir dos bens que tem. Por quê? Porque vocês são extremamente abastecidos por Deus. Mas eu não consigo ver a repartição desses bens em nosso meio. Eu não consigo ver essa riqueza sendo tão abundante em nosso meio, no compartilhar uns com os outros, para que o mundo entenda que somos ricos, que somos abastecidos, que somos abençoados. Vou dar um outro exemplo. Jesus contou uma outra parábola que ele disse que um rei foi fazer uma festa e mandou convidar as pessoas mais nobres que existiam. É a mesma coisa. E o que os mais nobres fizeram? Não vieram. E aí ele mandou chamar quem? Pode chamar os vagabundos, aqueles que estão nas ruas, os bêbados. Convide todos que vocês virem pela frente. E eis que vieram. A casa ficou cheia daqueles que pareciam não ser os convidados. Está na hora da gente agir, meus irmãos. O mundo está entrando em um caos e nós fomos chamados para trazer a luz. Não com orgulho, não se sobressaindo, achando que é melhor que alguém. O Evangelho, assim, é uma mensagem que a todo momento você entende: eu preciso perder mais, eu preciso morrer mais, eu sou um grande pecador. Nós olhamos para as pessoas como sendo as pecadoras, mas nós somos um grande pecador, que precisa de arrependimento constante, que precisa se rebaixar constantemente. O orgulho é o pior mal que existe. E nós estamos nos apropriando dele quando pegamos Jesus e estabelecemos como algo extremamente grande, ao ponto que ninguém pode chegar perto de mim, porque eu sou o santo, eu sou o bom, eu sou o salvo, vocês são perdidos. Tem alguma coisa errada com o que nós fizemos no Evangelho. Nossas atitudes estão erradas, meus irmãos. Porque se eu pedir para vocês olharem uns para os outros aí com, assim, pequenas exceções, você vai perceber que esses irmãos estão com vocês há 10, 15, 20 anos. Cadê as novidades desse salão? Cadê os perdidos que ainda não foram achados? Cadê os filhos mais novos que estão gastando a fortuna do pai? Cadê aqueles que vocês já viram aqui com vocês? Quem foi atrás?
Quem está preocupado aí? Ou tantos outros que a gente conhece? Nós precisamos mudar a nossa mente, entendermos o chamado de Jesus. Eu vim para os doentes. Até quando você vai ficar parecendo um doente, que não consegue fazer nada, que só fica atrás das curas, das bênçãos, dos benefícios? Até quando você vai olhar só para si? Você já está muito bem abastecido, meu irmão. O tantinho que você tem alimenta uma grande multidão. O pedacinho de pão que você tem é capaz de alimentar mais de 5.000 homens. Creia nisso e reparta Jesus com as pessoas. É chegada a hora do Evangelho ser pregado. É chegada a hora de nós repartirmos o que temos de bom, que é Jesus. Não é você, não sou eu. Não é um culto bem organizado. Não é os cursos muito bem organizados. Não é um louvor bem afinado. Nós temos o Senhor do céu e da terra, o poderoso da criação, o soberano sobre tudo, o onipresente, o onipotente, aquele que irá reinar eternamente, o único que é digno, o único que é majestoso, o único que é esplendoroso, aquele que alimenta qualquer pessoa que chegar próximo dele e sacia sua fome, sacia sua sede, traz paz eterna, aquele que garante uma eternidade no reino eterno. Quando nós olhamos para passagens como essa, fica parecendo que se nós darmos o que nós temos, nós vamos sofrer prejuízo. Nós vamos assim, de alguma forma, não, eu não posso não. Eu vou te dar um exemplo. Se você começar a andar atrás de uma pessoa perdida e começar a introduzir ela na sua vida, você vai ter prejuízos. Não, claro que você vai ter prejuízos. Se você encontrar uma pessoa que está com fome, você vai ter que comprar comida para ela. Se tem uma pessoa que não tem roupa, você vai ter que comprar roupa para ela, você vai ter que dar roupa para ela. Se você encontrar uma pessoa que está extremamente abalada emocionalmente, você vai ter que dar tempo a ela, sentar com ela, conversar com ela, orar por ela, abençoá-la, conviver com ela, trazer ela para dentro da sua casa, abençoá-la de alguma forma, introduzir ela na sua vida, para que ela receba a vida que você recebeu. Vai te gerar prejuízo. Mas eu nunca vi um justo mendigar o pão. Eu nunca vi um filho de Deus morrer à míngua. Eu nunca vi uma pessoa que é assim encarregada por Jesus de representá-lo aqui na terra, abençoando outras pessoas, passando alguma necessidade que seja suficiente para ele perder a sua fé ou desanimar. Nós temos um evangelho, nós temos uma Bíblia recheada de pessoas que se dedicaram a servir a Deus, que entregaram suas vidas para servir a Deus, e todas elas, mesmo em um leito de morte, mesmo sendo apedrejadas ou qualquer outro tipo de morte que sofreram, elas morreram completamente satisfeitas em estar servindo ao seu Deus. Qual o custo do evangelho para você? Nenhum. Então tem alguma coisa errada. A salvação foi te dada de graça, mas o compartilhar Jesus tem preço. Quantos morreram para essa Bíblia chegar na sua mão? Quantos morreram para que hoje nós pudéssemos ter um ambiente desse aqui falando sobre Jesus? Quantos estão morrendo hoje? Semana passada a gente teve aqui a visita de Lucas, de Nilson, e ele deu um pequeno testemunho a respeito da China, o que tem acontecido na China lá com eles, o quanto eles têm sido assim cercados, o quanto eles têm sido perseguidos por estar servindo a Jesus. Meus irmãos, nós precisamos despertar. Não é um chamado de quem está pregando, não é um chamado de quem é responsável por algum trabalho aqui, não. É o seu chamado, é o seu compromisso. Não é porque você é muito bom ou tem capacidade, não. É porque o Espírito Santo está dentro de você e Ele é capaz. Não tem a continuação dessa passagem, a gente não sabe se o filho mais velho depois se arrepende ou não. Jesus termina a passagem assim:
dando a entender muito bem para os fariseus que enquanto vocês estão preocupados com as leis, eu estou atrás dos perdidos. Dando muito bem a entender que cumprir as ordens não resolve. Só ler a Bíblia, só orar, se você não quiser de fato conhecer a Deus e ficar na presença dEle, não resolve. Nós estamos aqui porque nós queremos estar próximos de Deus, nós queremos conhecê-lo, abraçá-lo, amá-lo, porque Ele é uma pessoa viva, porque Ele é uma pessoa real, Ele não é um ser místico, Ele não é um espírito que vaga sobre a terra, Ele é uma pessoa acessível, palpável. O véu foi rasgado para que eu pudesse estar na presença dEle, desfrutar de quem Ele é. Novamente, mais um exemplo. Por que vocês estão correndo atrás do que comer, beber e vestir? Mateus 6, Jesus ensinando. Buscai primeiro o reino de Deus, buscai a minha vontade. E essas outras coisas aí, elas são consequência, porque o seu Pai conhece vocês e sabe do que vocês precisam. Vocês não precisam ficar perdendo tempo com isso. E como vocês devem orar? Vocês devem orar assim: venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Não é a minha, não é o que eu quero. Possamos entender o nosso chamado, meus irmãos. Que possamos entender o que Jesus quis dizer nessa passagem a respeito de você. Quem você é aí? Talvez você é o filho mais novo, que ainda está meio perdido. Mas entre nós aqui, existe uma grande chance de sermos vários filhos mais velhos, que estão preocupados com as regras e não com um papai. Nenhum dos filhos estava preocupado com o seu pai. Todos estavam preocupados com a herança. O filho mais velho não sai de casa para gastar a sua herança. Mas quando ele vê sua herança diminuindo, e quando ele vê o pai matando o novilho gordo, ou seja, o novilho gordo para os judeus era assim, um novilho que era alimentado, ficava ali num confinamento, e ele era engordado para uma ocasião extremamente especial, algo assim diferente de qualquer outra coisa. Aí o pai matava esse novilho para festejar, e o pai está festejando o filho que lhe deu prejuízo, o pai está festejando o filho promíscuo, o pai está festejando um filho que gastou seus bens com porcaria. E ele chama você como filho mais velho: vem festejar comigo. Mas você não quer dar o novilho gordo, você não quer dar as bênçãos do seu pai para ninguém. Você quer guardar para si. E a prova disso é que você não abre a boca para falar do seu pai para ninguém. Porque quanto mais gente, mais a herança tem que repartir. E como uma mentalidade extremamente material e terrena, nós ficamos com isso no coração. Eu quero Deus para mim, não importa o que aconteça. Eu quero os bens para mim, eu quero as bênçãos para mim, eu quero todos os benefícios de servir a Jesus para mim. Não importa como os outros estejam. E engraçado que nós tratamos uns aos outros aqui assim. Você não está nem aí nem para os seus outros irmãos mais velhos. Você não está nem aí para aquele que está do seu lado aí. Você está preocupado unicamente com você. No meio desse processo nasceu ideias de que você estando pronto, Jesus pode voltar. Individualmente, se você ficar pronto, Jesus pode voltar. Não! Jesus volta para uma família de irmãos unidos na casa do Pai. Amém? Queria orar por você. Poderia falar mais coisas, mas senti de ficar só nesse ponto. Você pode se colocar de pé? Nenhum prejuízo em nome de Jesus aqui nesta terra trará tristeza para você, meu irmão. O jovem rico chegou a Jesus e perguntou para ele o que ele deveria fazer para ganhar a vida eterna. E Jesus respondeu para ele: cumpre os mandamentos. O que eu preciso fazer para ser salvo? Aceite a Jesus, creia em Jesus. Se você está aqui nessa noite e quer dar esse passo,
essa é a hora. Quer pertencer a essa família? Percebeu que tem bastante deficiência, né? Tem bastante irmãos com dificuldade. Isso mostra que nós precisamos do Pai constantemente. Isso mostra que cada um de nós precisa ajudar uns aos outros a entender quem é o nosso Pai e desfrutar juntos das bênçãos que Ele tem para nós. Mas se você é esse filho que se sente perdido, que já não está achando mais norte no mundo, que não está achando mais aonde conseguir satisfazer os desejos do seu coração, venha para a casa do seu Pai. Na casa do seu Pai, até aqueles que trabalham são muito bem satisfeitos com o que Ele tem para dar. Mas se você é esse filho mais velho, que está na casa do Pai, aí Jesus fala assim, mas se você quiser ser perfeito, não é só cumprir os mandamentos, venda tudo que você tem e dê aos pobres. Se você quer ser amigo de Jesus, coloque seus bens, a sua vida, todas as suas alegrias, todos os seus sonhos, tudo que você tem diante do Papai do céu, para Ele fazer o que Ele quiser. Coloque-se à disposição como uma oferta viva no altar, como alguém está 100% entregue a Jesus para o que Ele tem para fazer. Não importa os prejuízos que virão, porque vocês sofrerão prejuízos. Talvez você se iluda ainda achando que não. Talvez o evangelho que foi pregado para você foi o evangelho de solução para esta terra. Talvez você estava doente e precisava de cura, veio para o evangelho. Talvez você queria algum recurso financeiro, veio para o evangelho. Talvez você ainda está correndo atrás dos benefícios nesta terra aqui. Prepare-se, dias virão em que nós sofreremos grandes prejuízos materiais, grandes prejuízos financeiros, por causa do nome de Jesus, porque nós não estamos aqui para juntar tesouro, nós não estamos aqui para juntar coisas onde a traça e a ferrugem corrói. O nosso tesouro é o nosso Senhor que virá dos céus com todo o seu reino cheio de glória. Nossa glória será na eternidade, quando Jesus descer aqui para esta terra. Nós não somos convidados para juntar nada agora, nós fomos convidados para repartir aquilo que Ele nos deu. Nós não somos convidados para concentrar as coisas em nós mesmos. Nós somos convidados para repartir aquilo que Jesus colocou na sua vida. Você é um canal de bênçãos do seu Pai aqui nesta terra. Bênçãos infindáveis, riquezas que não acabam, recursos que nunca vão acabar. Não importa o que os homens façam, nosso papai é rico. Não importa o que aconteça, nosso papai é dono de tudo. Coloque sua vida à disposição do Senhor Jesus nessa noite, para uma mudança de vivência com Ele. Você foi um cristão até hoje. Você pode ser um cristão diferente a partir de hoje. Você pode ser um cristão que entenda o seu chamado a partir de hoje. Nós veremos pessoas extremamente, irracionais para o mundo quando nós vemos essas pessoas agindo assim. É quando você amanhece amanhã, segunda-feira, não pensando em si, o que é que eu posso fazer hoje para as pessoas? O quanto eu posso me dar hoje para as pessoas? O quanto eu posso ir atrás das pessoas? Não importa quanto isso te custe. Jesus irá suprir todas as nossas necessidades. Amém? Senhor Jesus, desejamos entender melhor a Tua mensagem, Senhor. Precisamos de revelação, de clareza. Precisamos que o Espírito Santo que o Senhor nos deu, o Espírito Santo que está dentro de nós, o Senhor foi nos dado para nos ensinar, para nos fazer lembrar tudo aquilo que Jesus ensinou. O Senhor foi nos dado para nos guiar no caminho, nos aconselhar. Como é bom tê-lo conosco, como é bom tê-lo dentro de nós. Nós temos sido um tanto quanto rebelde ao Teu chamado, ao Teu Evangelho. Nós temos sido invejosos, orgulhosos, retendo tudo aquilo que Deus nos deu, retendo todos os benefícios da cruz, da libertação, todos os benefícios da cura, todos os benefícios que o Senhor nos deu para a eternidade. Toca nas nossas bocas, Senhor Jesus. Faça o Teu Evangelho ser proclamado, Senhor. Faça não conseguirmos suportar mais dentro de nós, em não falar do Senhor, mas que saia, Jesus.
saia, Senhor, como resultado de uma vida perante ao Senhor. Que quando nós formos ler a Bíblia, quando formos orar, quando formos fazer qualquer coisa que tenha a ver com essas regras, ordens, coisas necessárias, nós entendemos que são necessárias, mas que seja uma mudança de atitude. Que não seja por obrigação, mas seja por prazer em estar contigo, Senhor. Muda o nosso coração, a nossa mente em relação a tudo aquilo que o Senhor nos convidou a fazer, Jesus. Para que possamos entender o Teu chamado no Evangelho, Senhor. Para que possamos nos espelhar em Tua vida que se entrega plenamente, sem reservas. O Senhor morreu nu para nos vestir com as melhores roupas. O Senhor morreu nu para que nós andássemos ricos de glória, ricos de bênçãos. O Senhor se desfez de toda a sua vida para que possamos desfrutar da sua vida aqui, Senhor. Abençoa os meus irmãos, em todos aqueles que os rodeiam, Senhor Jesus. Os seus ciclos de amizade, os seus parentes, amigos, cônjuges. Senhor Jesus, que nós possamos ser pessoas contagiantes, ó Pai, do Teu amor, da revelação de quem Tu és. Possamos ser pessoas que abençoam, pessoas que trazem novidades, Jesus, pessoas que trazem uma alegria, que trazem uma paz, uma mansidão, Senhor, aonde nós passarmos, com aqueles que nós estivermos, Jesus. Trabalha a nossa mente, o nosso coração, Senhor, para ser renovados, ó Pai. Nosso modo de falar, modo de agir, modo de pensar, que sejam transformados mediante a Tua forma de viver, Jesus. Tudo aquilo que o Senhor nos convidou a fazer, ó Pai, para a glória do Teu santo nome, Jesus. Queremos colocar os Teus filhos perdidos aqui, Senhor, na Tua presença. Que possamos realmente assumir um compromisso de sermos porta-vozes de Você, Papai, para carregarmos esses filhos para dentro da casa do Pai novamente, ou trazer aqueles que nunca estiveram, Senhor. Que possamos assumir essa responsabilidade de ir e pregar o Teu Evangelho a toda criatura, Senhor. Oramos, Senhor, por uma grande manifestação espiritual de revelação para esses filhos mais novos, Senhor. Oramos para esses perdidos, para que eles consigam ver, Senhor Jesus, a verdade do Teu Evangelho, Senhor. Para que os olhos deles se abram, Jesus, mesmo que seja por necessidade, ou por sentir fome, ou necessidade de alguma coisa nesse mundo, que eles possam vir para Ti e enxergar em Ti, Senhor Jesus, a solução para as suas vidas, ó Pai, e que possamos ser porta-vozes desse Evangelho que salva, desse Evangelho que restaura, Senhor Jesus, para a glória do Teu santo nome, para que seja cumprida a Tua vontade aqui nesta terra. Amém, Jesus. Amém.